Muito cuidado ao assistir este vídeo caso tenha medo de água. Nós separamos 10 acidentes terríveis e mortais pelo mundo envolvendo água. Se ficou curioso, já deixa sua curtida e acompanhe todos esses desastres até o final. 10º lugar, a enchente do rio Mississippi, Estados Unidos. Em 2011, o rio Mississippi começou a encher perigosamente, resultando na inundação e afogamento de milhares de metros quadrados. Mais de 4 milhões de pessoas viram suas residências completamente destruídas pela água e centenas de agricultores viram suas plantações serem completamente cobertas pela inundação, perdendo-as para sempre. Muitas pessoas ficaram presas em seus telhados e só puderam ser resgatadas por barco. Essa enchente foi a maior envolvendo este rio desde 1937. A velocidade da água era tão forte que foi calculada em 57 mil metros cúbicos por segundo, tão rápida que podia encher um campo de futebol em apenas um segundo. Milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas. Toda essa água permaneceu na região por aproximadamente 12 dias e depois de todo esse tempo, a vida selvagem recuperou a área. Até mesmo jacarés e cobras d'água foram vistas dentro das casas das pessoas. Ao todo, esse acidente gerou quase 3 bilhões de dólares em prejuízo. 9º lugar, catástrofe hídrica, Austrália. Uma fonte de água explodiu num subúrbio de Melbourne. O acidente começou quando a estrutura metálica de 60 toneladas destinada a cobrir o tubo de água explodiu no ar, tal como uma rolha de champanhe aterrissando numa casa próxima e destruindo-a completamente. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surreal. Uma fonte de água com 75 metros de altura irrompeu da terra com um poder que chocou o país. O dilúvio durou 1 hora e foi relatado que 40 mil litros de água foram jorrados para o céu a cada segundo, ou seja, um total de mais de 2 milhões de litros de água perdidos para sempre. A quantidade de água necessária para encher uma piscina olímpica inteira e também o suficiente para encher 55 caminhões-tanque. 8º lugar. O rompimento de Banqiao-Dam, China. Em 1975, a China sofreu um dos seus eventos mais trágicos de inundação da história, quando a represa de Banqiao-Dam entrou em colapso. A falha foi causada por um tufão muito poderoso que fez cair um ano inteiro de chuva em menos de 24 horas, enchendo a represa para além da sua capacidade máxima. No entanto, a represa mostrava rachaduras logo após a sua construção e teve que passar por reparos por vários anos, e mesmo assim, ninguém poderia prever a magnitude do tufão. Quando a represa entrou em colapso, uma quantidade inimaginável de água foi liberada e levou ao colapso outras 60 barragens na área. Embora haja pouca informação sobre a terrível tragédia, sabemos que pelo menos 26 mil pessoas morreram e, em geral, estima-se que mais de 240 mil pessoas morreram nos próximos anos devido a complicações após o rompimento, como fome e doenças epidêmicas. A enchente destruiu mais de 6 milhões e 800 mil casas. 7º lugar, rebentamento de água, Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, em 2013, uma conduta de água explodiu, provocando uma terrível explosão que, infelizmente, matou uma menina de 3 anos. Outras 16 pessoas ficaram gravemente feridas. A violenta torrente de água que explodiu atingiu 20 metros de altura, visando principalmente um prédio residencial de 2 andares e destruindo tudo dentro dele. O incidente ocorreu durante a noite. A única maneira de sobreviver era subir no telhado e esperar até que um barco chegasse para o resgate. Até hoje, a causa da explosão é desconhecida. 6º lugar. Falha de represas, Michigan. 10 mil pessoas tiveram que ser evacuadas no centro de Michigan depois que 2 represas se romperam. As barragens falharam depois que os níveis de água ficaram extremamente altos devido à chuva excessiva na área. Felizmente, não houve vítimas e ninguém se feriu, mas houve uma enorme quantidade de danos à propriedade, pois a água invadiu bairros inteiros, inundando casas. Algumas residências foram até arrancadas do chão e foram vistas flutuando pelas ruas como barcos.
O perigo não parou por aí. A água ficou contaminada quando entrou em contato com uma fábrica química próxima que lidava com materiais tóxicos. A enchente também causou queda de energia e interrupções de gás na área. Quinto lugar, desastre de Baldwin Hills. Esse desastre aconteceu em 14 de dezembro de 1963, na vizinhança de Los Angeles, Califórnia. O acidente começou com sinais de falha no revestimento e 3 horas depois a represa foi rompida, liberando um total de 1 bilhão de litros de água em 77 minutos, que inundaram tudo desde o centro da cidade de Los Angeles até o aeroporto internacional. 5 pessoas perderam suas vidas e as fortes correntes dizimaram cerca de 227 casas. A parede de água tinha 9 metros de altura e 30 metros de largura, varrendo tudo em seu caminho. O desastre não teve precedentes na Califórnia. Eles nunca tinham visto antes uma inundação com tal poder de destruição e um alcance tão grande. Os danos foram estimados em pelo menos 10 milhões de dólares, o que para aquela época foi uma fortuna. Quarto lugar, rua inundada por água fervente. E se eu lhe dissesse que na Rússia uma rua inteira foi inundada com água fervente? Você diria que estou louco, mas qualquer coisa pode acontecer na Rússia. E essa história é verdadeira. Um cano de água quente explodiu numa rua em Krasnoyarsk e um ônibus cheio de pessoas estava muito perto. O motorista tentou atravessar o obstáculo, mas a estrada tinha cedido sob o extremo calor da água. O motorista, então, escapou através de um para-brisas quebrado, mas ele esqueceu de abrir a porta para o resto dos passageiros. A água fervente rapidamente encheu o ônibus com 15 pessoas dentro, e 13 delas tiveram que ir para o hospital apresentando queimaduras de 3º grau na pele. Alguns estavam em condições de risco de vida. Se o motorista do ônibus apenas apertasse um botão antes de fugir, a tragédia poderia ter sido facilmente evitada. Terceiro lugar, falha hídrica Houston. Uma conduta de água quebrou em Houston, derramando água a quase 3 quilômetros de distância, inundando a autoestrada que circunda a cidade, bem como muitas ruas e casas. As pessoas foram forçadas a subir em cima de seus carros ou de seus telhados para evitar o violento rasgo de água. O incidente causou uma grande parada na rodovia porque um grande pedaço dela ficou completamente submerso debaixo d'água, tornando impossível manter o tráfego. As escolas e empresas tiveram que fechar por 2 dias. Aparentemente, o rompimento foi causado por trabalhadores que tentavam consertar um pequeno vazamento. Ao todo, demorou mais de 8 horas para os trabalhadores conseguirem consertar o cano de água quebrado e os moradores de Houston ficaram sem água potável por mais de 24 horas. Segundo lugar, represa Sayano-Shushenskaya, Rússia. Em 17 de agosto de 2009, ocorreu um acidente horrível em uma usina hidrelétrica no sul da Rússia. Os níveis de água do rio subiram a níveis tremendos, inundando a sala de turbinas e causando a explosão do transformador. A explosão acabou destruindo outras 3 turbinas. Todos os 75 trabalhadores perderam suas vidas durante a tragédia, enterrados vivos sob os escombros. Além disso, 40 toneladas de óleo foram derramadas no rio, causando grandes desastres ambientais. A contaminação da água matou cerca de 400 toneladas de peixes. A empresa compensou as famílias dos trabalhadores falecidos com $30 mil cada. Primeiro lugar, rompimento da represa de Vajont, Itália. A barragem hidrelétrica Vajont era uma das mais altas do mundo e podia conter 200 bilhões de litros de água. Mas logo após sua construção, as montanhas logo acima da barragem começaram imediatamente a mostrar fissuras muito profundas. Todos podiam sentir que algo estava errado e que uma tragédia estava em andamento. Alguns anos depois, eles presenciaram outro sinal aterrador, um deslizamento de terra. Desta vez, os cientistas começaram a investigar e descobriram que o reservatório de água estava colocando tanta pressão na montanha que ele desalojou um pedaço de rocha de 720 milhões de toneladas, que agora estava lentamente descendo a montanha em direção ao lago abaixo.
O gigantesco pedaço de rocha acabou caindo na bacia e enviou 2 ondas de choque em direções opostas, arrasando cidades inteiras e deixando apenas para trás a destruição em ambos os lados. E aí, você já presenciou algum acidente feio envolvendo água? Conte como foi pra gente aí nos comentários.